Essa aqui é uma aula de revisão para vocês sobre a teoria que a gente introduziu sobre área entre curvas. Depois eu já posto algumas videoaulas para vocês com os exercícios comentados. Então isso aqui é bem simples para os alunos que faltaram ou realmente têm muita dificuldade. Então, para a gente poder começar essa aula, eu vou primeiro resolver essa integral x ao quadrado dx e vou explicar por que eu estou fazendo isso. Quando eu resolvo a integral x ao quadrado dx, eu passo a ter x ao cubo sobre 3. Soma 1 e divide pelo resultado. Como isso é uma integral definida que está variando de 1 até 2, eu venho aqui, coloco de 1 até 2. Resolver uma integral definida que varia de 1 até 2 significa você ir lá no x e substituir o x final, que é 2. Então vai ficar 2 ao cubo dá 8. Menos o valor do x inicial, que é 1. 1 ao cubo dividido por 3 dá 1/3. Isso dá 7/3. Agora, atenção. O que significa esse resultado 7/3? Significa que se você desenha o gráfico dessa função x ao quadrado, olha bem, no intervalo de 1 até 2. No intervalo de 1 até 2 é isso. Quando o seu x é 1, 1 ao quadrado é 1, você vem aqui e põe 1. Quando o seu x é 2, 2 ao quadrado substitui, dá 4. Você passa a ter essa figura aqui, 1, 2, 3, 4. Então, para x igual a 2, eu tenho o ponto 4 aqui. E se eu montar esse gráfico, eu tenho isso daqui. Uma parábola que passa por esses pontos aqui. Agora, esse resultado 7/3, grava isso. Toda vez que eu falo integral, eu estou falando em cálculo de área. Se você calcular a área entre 1 e 2 abaixo dessa curva que você desenhou, que é essa função x ao quadrado, isso daqui, essa área nesse intervalo vai ter como resultado 7/3. Então, quando você calcula a integral de uma função, você está descobrindo o valor, você está descobrindo a área dela. Só que muitas vezes eu não quero a área de uma única curva, eu quero a área entre duas curvas. Ah, professor, o que significa calcular a área entre duas curvas? Vou desenhar aqui duas curvas para vocês. Vou colocar, por exemplo, aqui uma curva que eu vou chamar de f de x, essa daqui. E vou colocar uma outra curva aqui, que eu vou chamar de g de x. Então, essa aqui vai ser a nossa f de x. E vou desenhar uma parábola aqui que eu vou chamar de g de x, essa outra. Percebem que agora eu tenho duas funções. Essas duas curvas dessas duas funções, quando elas se encontram, eu passo a ter uma área entre elas, que é esse pedaço que vocês estão observando aqui, toda essa parte aqui. Toda essa parte, ela existem dois pontos de intersecção, ou seja, ela começa aqui, onde ela começa a repetir as duas de A, e ela vai até esse ponto aqui, que eu vou chamar de B. Objetivo nosso dessa aula, como que eu calculo a área entre essas duas curvas? Observem bem essa simulação. Se eu quisesse calcular a área só que está de vermelho, só da f de x, ou seja, eu quero calcular só esse pedaço aqui, só essa parte que eu estou pondo de vermelho. Falou em cálculo de área, eu venho aqui e sei que para calcular a área desse pedaço eu faço integral de A variando até B, que é o intervalo que a gente colocou, da função em vermelho que a gente chamou f de x, dx. Agora, suponha que eu quero calcular a área apenas da que está de verde. Essa daqui, abaixo da curva verde. Só essa parte, Para eu calcular a área só dessa parte que está de verde, eu calcularia integral de A até B da função verde, que é a g de x, dx.
Só que nós não queremos calcular a área só da que eu pintei de vermelho e nem só da que eu pintei de verde. Eu quero a área entre essas duas funções. Eu quero isso daqui, ó. Eu quero esse pedaço. Agora vamos usar aqui a intuição e o bom senso para ver como que a gente descobre esse pedaço. Se eu pegar a área toda de vermelho, que está embaixo do vermelho, e tirar toda a parte que está de verde, ó, tudo que está de vermelho, menos a que está pintada de verde, vai sobrar só esse pedaço que eu pintei de cinza. Ou seja, tudo que está de vermelho é essa integral. Integral de A até B, f de x. Tudo que está de verde é essa integral. Então, tira ela, menos a integral que está de verde. Quando eu calculo essa integral, eu faço f de x menos a g de x, eu descubro a área entre as duas curvas. Resumindo para vocês, ó, presta atenção nessa revisão rápida. Quando eu quero calcular a área entre duas curvas, eu olho a função que está em cima. Quem que está em cima? Essa curva aqui, ó. A f de x. E sempre vou subtrair da nossa função que está embaixo. Olha a função que está embaixo, essa aqui, ó, que a gente chamou de g de x. Sempre que eu faço a de cima menos a de baixo, eu encontro a área entre as duas. Isso aqui é a justificativa. Aquele abraço e assistam a próximas videoaulas onde eu vou comentar alguns exercícios do cálculo da área entre duas curvas.